Com a palavra, o senador Súplice. Caro presidente senador Cristóvão Buarque, eu hoje me sinto na responsabilidade de requerer, nos termos do artigo 218, inciso 7º e artigo 221 do Regimento Interno, inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento da escritora querida Rose Marie Muraro, no último sábado, dia 21 de junho, aos 83 anos, bem como a apresentação de condolências a seus filhos, Marcos Alexandre, Maria Cristina, André Domingos, Tônia Maria e Verônica Maria, aos netos Aleph, Lívia, Clarice, Paula, André Felipe, Alexandre, Jonas, Cristina, Leonardo, Júlio, Lucas, Maiara e Gabriela, e aos bisnetos, Clara, Isabelle, Arthur e Laura. Mas, tendo vivido 83 anos, Rose Marie deixou-nos muitos em condição de tristeza. As mulheres brasileiras estão órfãs. Perderam Rose Marie Muraro, a grande amiga, pioneira e uma das mais influentes vozes do movimento feminista no Brasil. Em verdade, todos estamos órfãos, inclusive os homens, pois Rose Marie nos ajudou a compreender e respeitar muito mais as mulheres em todos os aspectos da vida cotidiana. Apesar de uma vida dramática do princípio ao fim, ela lutou por mais de 60 anos pelo direito das mulheres. Sua personalidade singular deu-lhe força e determinação suficientes para se tornar uma das mais brilhantes intelectuais de nosso tempo. Rose nasceu em 11 de novembro de 1930, no Rio de Janeiro, com uma deficiência visual que a tornou praticamente cega. Só aos 66 anos, ela se submeteu a uma cirurgia e recuperou a visão. Aos 15, os pais morreram, de maneira abrupta em razão de divergências sobre a herança. Ela renunciou completamente à fortuna. Na época, conheceu então Padre Helder Câmara. Tornou-se membro de sua equipe e reinventou a própria vida na trilha das lutas sociais, se tornando uma das mais aguerridas representantes do movimento feminista. A editora Vozes foi um capítulo à parte na vida de Rose. Lá trabalhou com Leonardo Boff durante 17 anos. Os dois escreveram livros e editaram obras fundamentais para dois movimentos de emancipação da América Latina, a teologia da libertação e o feminismo. Foi nos anos 70, quando justamente ela e Leonardo Boff trabalhavam na editora Vozes, que eu tive a felicidade de conhecer essa extraordinária mulher, a Rose Marie Muraro, que também se tornou muito amiga de Marta Suplicy, hoje ministra da Cultura, com quem eu era casado. E então Rose Marie Muraro tornou-se uma grande amiga de nossa família. Meus filhos ainda, o Eduardo, o André e o João, lembravam da forma como ela agia, da forma como ela se sentava à mesa, e até por sua dificuldade de ver a comida, ela aproximava os seus olhos da comida e falava e fazia gestos assim muito brincalhões, às vezes falava alguns palavrões na sua forma de externar seus sentimentos. E foi nos anos 70 que, me aproximando dela e da Marta, que fez uma parceria com ela na defesa dos direitos da mulher,
da compreensão da feminilidade. Pois bem, nos anos 70 eu apresentei a ela um conjunto de artigos que eu havia publicado na Última Hora, no Movimento, na Opinião, no jornal Opinião, na Folha de São Paulo, onde comecei a escrever a partir de 76, 7, e em 1977 eu publiquei um conjunto de artigos neste livro, Política Econômica Brasileira e Internacional, e justamente pelo entusiasmo de Rosemarie, para que eu colocasse as minhas ideias, que depois fizeram amigos a dizer a mim: seus artigos estão sendo muito lidos, será bom se você puder defender as suas ideias no parlamento, e foi daí que então me tornei deputado estadual, deputado federal, vereador e senador há 24 anos. Mas a minha interação com Rosemarie Muraro continuou. Em 1979, eu, no primeiro ano como deputado estadual, me interessei pela questão dos direitos humanos e, muitas vezes, acompanhei os trabalhadores metalúrgicos, os professores, os lixeiros em São Paulo e tantas categorias nas suas reivindicações, nas suas greves. E, nesta época, eu também visitei unidades da Fundação Estadual do Menor, a FEBEM, onde, por vezes, havia a denúncia de que diversos rapazes e moças estavam sendo, na sua adolescência, por vezes maltratadas naquelas unidades da FEBEM. Certo dia, Lia Junqueira, que presidia o movimento em defesa do menor, vem a mim, como deputado estadual que eu era, e diz: Eduardo, há uma moça que foi presa, foi colocada na FEBEM aos 14 anos, ela já tem 17 anos e meio e nunca cometeu um delito. E se o juiz de menores receber de alguém uma comunicação, uma carta, dizendo que se responsabilizará pelo seu sustento ou por um trabalho, então ela poderá ser colocada em liberdade. E foi então que eu conheci Sandra Mara Herzer, aos 17 anos e meio dela, que me contou como é que ela havia nascido em Rolândia, no Paraná. Seu pai tinha um bar e, certo dia, ainda menina, soube que o seu pai havia sido assassinado. E eis que então, dadas as dificuldades de sobrevivência, a mãe então resolveu vender o seu corpo. Mas como prostituta, eis que pegou uma doença venérea e veio a falecer. Então, aquela menina, Sandra Mara Herzer, passou a viver com a sua avó, muito querida, carinhosa, mas que, entretanto, veio a falecer. E eis que, então, uma tia, casada com um senhor bem mais idoso, resolveu, então, ficar com a menina Sandra Mara, e depois foram até Foz do Iguaçu, moraram um tempo, e até que depois foram para São João Clímaco. E eis que, em São João Clímaco, ela, às vezes, muito cheia de energia, saía às ruas, tinha amigos, se tornou amigo de um rapaz mais velho que tinha uma motocicleta de nome Bigode, que veio a falecer num desastre de motocicleta, e ela então escreveu Bigode no seu pulso, porque muito gostava dele e passou até a ser conhecida às vezes pelo apelido de Bigode. Mas como ela às vezes me disse, tomava Coca-Cola com Optalidon, e isso a deixava, digamos, um pouco
influenciada por aquela droga, aquele remédio. Eis que então tinha dificuldade de acordar de manhã para ir à escola e por sua indisciplina, a sua mãe, a sua tia, madrasta então, colocou-a numa instituição de menores ali em Diadema, da qual ela fugiu e então, tendo em vista o fato de que era considerada muito difícil de ser educada, mas também pelo fato de que certo dia aquele seu padrasto casado com a tia resolveu no momento que a sua tia não estava em casa tentar ter relações com aquela menina aos 13 anos e meio, 14 anos, e ela então brigou com o padrasto e machucou o seu braço, mas diante daqueles episódios, a tia resolveu, com o padrasto, colocá-la na FEBEM, onde ela ficou dos 14 aos 17 anos e meio. Mas ela tinha uma qualidade, ela tinha aprendido a escrever bem e escreveu poemas que eram de muito boa qualidade, então eu, ao ler os poemas, fiquei impressionado e, com Lia Junqueira, eu falei, puxa, quem sabe eu posso encaminhar os seus poemas para a editora Vozes, onde a Rosemarie Muraro, minha amiga, provavelmente vai gostar muito, assim como o Leonardo Boff, ambos trabalhavam na editora Vozes. Mas eu também disse a Sandra Mara Herzer, olha, eu vou escrever ao juiz que você vem trabalhar comigo como estagiária ali na Assembleia Legislativa de São Paulo e você vai aprender vai te ajudar a atender os telefones, vai poder tirar fazer o fax ou fazer cópia, xerox, vai aprender uma porção de coisas, mas eu quero lhe dar uma tarefa. A sua vida é de tal ordem interessante que eu gostaria de lhe dar como atribuição, já que você gostaria de publicar os seus poemas, que você escreva a história de sua vida. E eis que então, passados 2 anos, certo dia ela veio falar comigo e mostrou um poema, Minha Vida, Meu Aplauso, onde terminava com ela pensando em deixar a vida, em falecer. E eu falei, olha, não faça isso, seu livro acaba de ser aprovado pela editora Voz e vai sair daqui 2 meses. Foi aprovada a sua biografia com os seus poemas. E, infelizmente, dadas as circunstâncias todas, e aí ela havia escrito aquele poema, porque tendo feito um trabalho, tendo feito o exame para ingressar na Assembleia Legislativa em concurso, quando chegou a hora de apresentação, o responsável pelo exame olhou a carteira de identidade e disse, mas como assim, você é Sandra Mara Herzer e vem aqui vestida como um rapaz? Porque ela, em sendo moça nessa fase, ela se sentia como se fosse um homem, cortava o cabelo como de um rapaz e vestia um jeans e uma blusa como de um rapaz. Então ela ficou muito nervosa ou tensa com o episódio e não foi bem no exame e estava muito entristecida. Mas eu disse a ela, o seu livro vai ter grande sucesso. Infelizmente, lá em 1980, acho que por volta de novembro, certo dia ela pulou do viaduto 23 de maio, eu recebi uma comunicação, olha, tem uma moça que se jogou do viaduto, está gravemente ferida, foi de um hospital encaminhada para o Hospital das Clínicas, acho que era 6h30, 7 da manhã, e eu fui até lá, ela estava balbuciando, eu fui até
o lugar para doar sangue, mas quando eu estava ali doando sangue, disseram, infelizmente, ela faleceu. E então, a história de Sandra Mar Herzer, ou Anderson Herzer, como ela costumava se referir a si mesma, foi publicada pela editora Vozes, por aprovação entusiasta de Rosemarie Muraro e Leonardo Boff, e é um livro que está na 25ª edição hoje. É lida em todo o Brasil, sobretudo por jovens, e eu, inclusive, recomendo muito, mas eu queria dizer isso por mais uma interação minha com a Rosemarie Muraro, e nos últimos 3 anos, senador Cristóvão Buarque, a Rosemarie Muraro passou a contribuir comigo em meus pronunciamentos, e eu quero muito agradecer a ela pelas contribuições, porque ela, em diversos momentos aqui, ajudou-me a escrever, por exemplo, sobre as mulheres, sobre a violência, sobre a economia solidária. Ela era uma grande fã da moeda social, como ali criada pela cooperativa em Fortaleza, e tantas outras. É uma pessoa que contribuiu muito, inclusive no período em que ela já estava muito doente, mas ela pôde trabalhar em casa e ajudar-me na redação de inúmeros pronunciamentos relevantes. Mas eu quero registrar a bonita e merecida homenagem de Leonardo Boff a Ros Muraro, parceira de tantas jornadas, pois Leonardo Boff escreveu um bonito texto que diz: Rosemarie Muraro, a saga de uma mulher impossível. No dia 21 de junho, concluiu sua peregrinação terrestre no Rio de Janeiro, uma das mulheres brasileiras mais significativas do século XX. Rosemarie Muraro, 1930 a 2014. Nasceu quase cega, mas fez desta deficiência o grande desafio de sua vida. Cedo instituiu que só o impossível abre o novo, só o impossível cria. É o que diz no seu livro Memórias de uma Mulher Impossível, de 1999. Com parquíssima visão, formou-se em física e economia, mas logo descobriu sua vocação intelectual de ser uma pensadora da condição humana, especialmente da condição feminina. Foi ela que, no final dos anos 60 do século passado, suscitou a polêmica questão de gênero. Não se limitou à questão das relações desiguais de poder entre homens e mulheres, mas denunciou relações de opressão na cultura, nas ciências, nas correntes filosóficas, nas instituições, no Estado e no sistema econômico. Enfim, deu-se conta de que no patriarcado de séculos reside a raiz principal deste sistema que desumaniza mulheres e também homens. Realizou em si mesmo um impressionante processo de libertação, narrado no livro Os 6 Meses em que Fui Homem, de 1990, está na 6ª edição. Mas a obra que está mais importante, de Rosemarie Muraro, tenha sido Sexualidade da Mulher Brasileira, Corpo e Classe Social no Brasil, de 1996. Trata-se de uma pesquisa de campo em vários estados da Federação, analisando como é vivenciada a sexualidade, tomando em conta a situação de classe das mulheres, coisa ausente nos pais fundadores do discurso psicanalítico. Neste campo, Rose inovou, criando uma grelha teórica que nos faz entender a vivência da sexualidade e do corpo consoante as classes sociais. Que tipo de processo de individuação pode realizar uma mulher famélica que, para não deixar o filhinho morrer, dá o sangue do seu próprio seio? Trabalhei com Rose por 17 anos como editores da editora Vozes, diz Leonardo Boff. Ela responsável pela parte científica e eu pela parte religiosa. Mesmo sob severo controle dos órgãos de repressão militar, Rose tinha a coragem de publicar os então autores malditos
como Darcy Ribeiro, Fernando Henrique Cardoso, Paulo Freire, os cadernos do SEBRAP e outros. Depois de anos de longa discussão e estudo em conjunto, reunimos nossas convergências num livro que considero seminal, Feminino e Masculino, uma nova consciência para o encontro das diferenças. Record 2010, de Rosemarie Muraro e Leonardo Boff. Destaco apenas uma frase dela: educar um homem é educar um indivíduo, mas educar uma mulher é educar uma sociedade. Sem deixar nunca de lado a questão do feminino, no homem e na mulher, voltou-se cedo aos desafios da ciência e da técnica moderna. Já em 1969, lançava a autonomação e o futuro do homem e previa a precarização do mundo do trabalho. A crise econômica financeira de 2008 levou-a a colocar a questão do capital-dinheiro com o livro Reinventando o Capital-Dinheiro, Ideias e Letras, em 2012, onde enfatiza a relevância das moedas sociais e complementares e as redes de troca solidárias, que permitem aos mais pobres garantirem sua subsistência à revelia da economia capitalista dominante. Outra obra importante, realmente rica em conhecimentos, dados e reflexões culturais, se intitula Os Avanços Tecnológicos e o Futuro da Humanidade, Querendo Ser Deus, editado pela Voz em 2009. Neste texto, ela se confronta com a ponta da ciência, com a nanotecnologia, a robótica, a engenharia genética e a biologia sintética. Vê vantagens nessas frentes, pois não é obscurantista, mas pelo fato de vivermos dentro de uma sociedade que de tudo faz mercadoria, inclusive a vida, percebi o grave risco de os cientistas presumirem poderes divinos e usarem os conhecimentos para redesenharem a espécie humana. Daí o subtítulo: Querendo Ser Deus? Essa é a ingênua ilusão dos cientistas. O que nos salvará não é essa nova revolução tecnológica, mas, como diz Rose, é a revolução da sustentabilidade, a única que poderá salvar a espécie humana da destruição, pois a continuarmos como está, não estaremos em um jogo ganha-perde, e sim no terrível jogo perde-perde, que significará a destruição de nossa espécie, na qual todos perderemos. Isso está em Reinventando o Capital-Dinheiro, página 238. Rose possuía um sentimento do mundo agudíssimo, sofria com os dramas globais e celebrava os poucos avanços. Nos últimos tempos, Rose via nuvens sombrias sobre todo o planeta, pondo em risco o nosso futuro. Morreu preocupada com as buscas de alternativas salvadoras. Mulher de profunda fé e espiritualidade, sonhava com as capacidades humanas de transformar a tragédia anunciada numa crise purificadora, rumo a uma sociedade que se reconcilie com a natureza e a Mãe Terra. Conclui seu livro Os Avanços Tecnológicos com esta sábia frase: quando desistirmos de ser deuses, poderemos ser plenamente humanos, o que ainda não sabemos o que é, mas que intuímos desde sempre. Proclamada a 30 de dezembro de 2005, oficialmente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, patrona do feminismo brasileiro, e com a criação da Fundação Cultural Rosemarie Muraro em 2009, deixará um legado de fecundo humanismo para as futuras gerações. Rosemarie Muraro mostrou em sua saga pessoal que o impossível não é um limite, mas um desafio. Ela se inscreve na linhagem das grandes mulheres arquétipas que ajudam a humanidade a preservar viva a lamparina sagrada do cuidado por tudo o que existe e vive. Neste afã, ela se tornou imorredora. Assim conclui a sua homenagem o Leonardo Boff, o grande teólogo e um dos principais líderes da teologia da libertação.
Rosemarie Muraro foi eleita por 9 vezes Mulher do Ano. Em 1990 e 1999, recebeu da revista Desfile o título Mulher do Século e da União Brasileira de Escritores o de Intelectual do Ano em 1994. O trabalho de Rose como editora foi um marco na história da resistência ao regime militar. Por conta dele, recebeu recentemente do Senado Federal o prêmio Teotônio Vilela, em comemoração aos 20 anos da anistia no Brasil. Foi professor e palestrante nas universidades de Harvard e Cornell, entre tantas outras 40 instituições de ensino americanas. Escreveu 35 livros. A partir de 1990, foi diretora da editora Rosa dos Tempos, única dedicada a questões de gênero da América Latina. Entre os seus livros está a sua autobiografia Memórias de uma Mulher Impossível, Rosa dos Tempos, de 1999, uma das 3 únicas autobiografias de mulheres da história do Brasil. Em 2009, inaugurou o Instituto Cultural Rosemarie Muraro, local onde trabalhava até a piora do seu estado de saúde. No ano passado, ela escreveu uma carta aos amigos pedindo literalmente socorro, pois já estava muito doente e com graves dificuldades financeiras para sobreviver e pagar o tratamento, apesar da ajuda dos filhos. Sou Rosemarie Muraro, chegando aos 83 anos, e como vocês sabem, fui nomeada pelo governo federal em 2005 a patrona do feminismo brasileiro e também cidadã honorária de Brasília e de São Paulo, além de ter sido 2 vezes escolhida uma das mulheres do século. É assim que descreveu a sua condição. Depois de mais de 50 anos de dedicação à sociedade brasileira, encontro-me hoje numa situação financeira muito delicada, porque não tenho mais condições físicas para ler nem escrever, pois minha miopia aumentou enormemente, 42 graus, e uma pneumonia dupla me levou à força das pernas. Não posso mais trabalhar nem viajar como antes. Continuo trabalhando em casa, dando assessoria para um senador e transformando algumas de minhas obras em e-book, livro eletrônico. Eu tenho a honra de ter sido o senador que lhe pediu para que ela pudesse, e mediante uma modesta retribuição profissionalmente, escrever, e fico feliz de registrar que ela muito contribuiu para o meu trabalho. A reportagem do jornal Correio Brasiliense visitou Rosemarie Muraro. Encontrou uma mulher que mantinha a capacidade de raciocínio e o senso do humor. Sou uma maluquete, dizia. Gostei muito do que fiz. E ainda produzo porque só assim a minha vida faz sentido. No dia em que eu parar, morro. Infelizmente, a luta contra um câncer de medula a venceu e a obrigou a parar. No Twitter, a querida presidenta Dilma Rousseff lamentou a morte e enalteceu a luta de Rose Muraro pelos direitos das mulheres. Quero aqui salientar, Rose via, e isso ela diversas vezes falou, na eleição da presidenta Dilma, um dos maiores avanços e resultados de toda a luta que ela teve ao longo de seus 83 anos e de mais de 60 anos de contribuição. E quero aqui ressaltar as palavras da presidenta Dilma. Foi com tristeza que soube da morte de Rosemarie Muraro, ícone da luta pelos direitos das mulheres, intelectual notável. Rosemarie foi uma mulher determinada em tudo, na luta contra a barreira da cegueira, na luta pelas suas ideias. Somos todos gratas à dedicação incansável de Rosemarie. Eu tive a oportunidade de estar presente na última homenagem a Rosemarie Muraro, ali no
no cemitério do Carmo, no cemitério do Caju, na Capela 6, muitos de seus familiares, as irmãs, perdão, os filhos, as filhas, muitos dos netos e netas, os bisnetos são ainda crianças, mas estávamos lá junto com muitas amigas e amigos admiradores, entre as quais a deputada Benedita da Silva, que muito a admirava. E quero dizer que a ministra da Secretaria para Políticas sobre Mulheres, Eleonora Menecute, fez questão de ir lá, não apenas em seu nome, mas também da presidenta Dilma Rousseff, e eu e ela tivemos, e ainda outras pessoas, a oportunidade de dizer algumas palavras em homenagem a Rosmarie Muraro. Então, quero cumprimentar a ministra Eleonora Menecute de ter se deslocado de Brasília para São Paulo para a finalidade de prestar, e também em nome da presidenta Dilma, a sua palavra de homenagem e solidariedade a todos aos familiares e amigos. Eu gostaria de ler o comunicado que recebi do Instituto Rosmarie Muraro sobre o seu falecimento, que inclusive tive a oportunidade de ler quando pronunciei as palavras de despedidas perante o corpo, infelizmente falecido já, de Rosmarie Muraro. Rosmarie Muraro acaba de nos deixar e partir para outra dimensão. Lutou por sua vida até o último fôlego e, neste momento, a família perde sua matriarca. As mulheres perdem uma amiga e a sociedade brasileira perde uma grande aliada. Os mais de 60 anos de dedicação ao nosso país, sua luta e conquistas pelos direitos das mulheres, seu sonho de construir um mundo mais humano e solidário, o seu imensurável amor pela vida, nos revelam que Rose, além de um exemplo de superação, foi realmente uma mulher impossível. Mas agora nos deixa na condição de órfãos de sua beleza, de sua cabeça fascinante, de sua capacidade de criar o impossível para uma realidade palatável, de onde sua sensibilidade e profundidade podiam vislumbrar a grande beleza neste planeta. Os seus últimos 15 anos de vida foram preenchidos de muitas batalhas, mas também engrandecida com uma linda história de um grande amor. E para finalizar, querido senador Cristóvão Buarque, que também teve a oportunidade de conhecer Rosmarie Muraro, leio um inédito e apaixonado poema de nossa querida Rosmarie Muraro, O Pássaro de Fogo. Tu vieste como um pássaro e pousaste no meu ombro, e eu fui habitada pela paixão da entrega. Eu te amei antes que tu existisses, como o deserto que tem sede de água, e as flores têm sede da luz. E te amei como a pedra ama a terra, que lhe dá sua força. Com teu bico colocaste na minha mão esquerda a semente da morte, e na direita a semente da vida. Para quem com as suas duas juntas eu fizesse a escolha de cada momento, ligando o instante à sua profundidade eterna. Pássaro de fogo, capaz de queimar sem consumir, estás dentro de mim, pássaro de fogo. Irei onde tuas asas me conduzirem, e meu caminho se tornou incandescente como teus olhos. Senhor presidente, eu vou solicitar que
seja considerado na íntegra, inclusive a parte que eu falei de improviso, esta homenagem a Rosmarie Muraro. E quero, assim, depois até convidá-lo para assinar conjuntamente comigo. Quem sabe as senadoras que estiveram presentes na casa hoje, este requerimento de homenagem a essa extraordinária mulher que nos deixou estes dias. Para completar, vou só dizer algo muito relevante para a Rosmarie Muraro, do que disse a presidenta no seu pronunciamento na Convenção Nacional do PT. Vamos continuar transformando o Brasil em um país de oportunidades para todos, em especial para os grupos majoritários, historicamente marginalizados, as mulheres, os negros e os jovens. Como mulher e primeira presidente, sei que a igualdade de oportunidades para homens e mulheres é um princípio essencial da democracia e um poderoso estímulo ao progresso de uma nação. Sei que nesta tarefa de continuar mudando o Brasil, conto com o apoio insuperável desta combativa militância do PT e de todos os nossos partidos aliados. É uma sorte, um privilégio contar com vocês, é uma sorte, um privilégio ter um vice da estatura de Michel Temer, um estadista e um companheiro de todas as horas. Hoje, sou uma governante ainda mais madura e disposta a enfrentar desafios, pronta para ouvir e propor novas ideias. Tive o desafio de suceder uma lenda viva, um gigante que em muitas áreas fez mais em 8 anos do que outros governos em 80. Eu preciso de mais 4 anos para poder completar uma obra à altura dos sonhos e desafios do Brasil. Para fazer isso, preciso do apoio dos brasileiros, especialmente desta grande militância. Precisamos ir às ruas e explicar o que fizemos e o que podemos fazer. E precisamos ter uma conversa toda especial com os mais jovens, pois eles não puderam testemunhar todo o processo de transformação que o Brasil passou nos últimos 11 anos. A campanha é para isso, para lembrar o passado e, antes de tudo, explicar o futuro. E com uma reflexão sobre o que ponderou Vossa Excelência, senador Cristóvão Buarque, em seu pronunciamento, com a qual eu vou concluir. Mas quero dizer que Rosmarie Muraro estará, de onde estiver, dando extraordinária força a essa mulher extraordinária, a presidenta Dilma Rousseff, inclusive para a sua eleição. A campanha, disse Dilma Rousseff, é para lembrar o passado e, antes de tudo, explicar o futuro. Mas a nossa campanha tem que ser uma festa de paz. Eu nunca fiz política com ódio. Mesmo quando tentaram me destruir física e emocionalmente, por meio de violências físicas indizíveis, eu continuei amando meu país e nunca guardei ódio dos meus algozes. Por isso, vencemos a luta pela democracia. Eu sou como o povo brasileiro. Não tenho rancor, mas não abaixo a cabeça. Não insulto, mas não me dobro. Não agrido, mas não fico de joelhos para ninguém. Não perco meu tempo odiando meus adversários, porque tenho um país para governar, um povo para representar, um modelo de emancipação popular e para executar e proteger dos que tentam bloqueá-lo. A nossa campanha precisa ser, antes de tudo, uma festa de alto astral. Abaixo a mediocridade, abaixo o pessimismo e o baixo astral. As grandes vitórias brasileiras são construídas com o fermento da alegria e do otimismo.
Vejam como a Copa está dando uma goleada descomunal nos pessimistas. Sonhemos, companheiros e companheiras, sonhemos sonhos heróicos e sem limites. Antes de tudo, amemos o Brasil e nossos compatriotas com toda a força do coração. Não deixemos o ódio prosperar em nossas almas. Recolhamos as pedras que atiram contra nós e as transformemos em tijolos para fazer mais casas do Minha Casa Minha Vida. Recolhemos os panfletos apócrifos com falsas denúncias e os transformemos em cartilhas e material pedagógico para assegurar educação de qualidade para o nosso povo, como é o desejo de Vossa Excelência, Presidente Cristóvão Buarque. Recolhemos os impropérios e as grosserias e os transformemos em versos de canções de esperança no futuro do Brasil. Com a força do povo, venceremos de novo. Viva o Brasil, viva o povo brasileiro. Como Rosemarie Muraro está contente, ali onde ela esteja, em ouvir essas palavras da pessoa que ela tanto estimulou a se consagrar uma brilhante presidenta do Brasil. Dilma Rousseff é também resultado das batalhas que, ao longo de sua vida, Rosemarie Muraro empreendeu. Muito obrigado. Senador Suplicy, eu quero agradecer, em primeiro lugar, essa sua emoção final. Essa emoção engrandece o seu discurso e torna-o algo concreto. Segundo, agradecer que tenha tomado a iniciativa desse voto, que eu, com muita honra, assino embaixo. Conheci bem a Rosemarie, tenho dívida com ela. Um livro meu foi publicado graças a ela. Não apenas publicou na sua editora, Rosa dos Ventos, mas me ajudou muito no processo de escrever o livro, que é uma história econômica do Brasil para crianças. E ela me ajudou muito na linguagem, na maneira de fazer. Tive por ela uma admiração muito grande, porque ela faz parte de um grupo muito raro de brasileiros, o intelectual militante, o intelectual comprometido. Ela não deixou de ser uma grande intelectual, mas não ficou em ser apenas o intelectual. Militou, participou pelos direitos das mulheres, pela independência do Brasil, pela sociedade. E militou tanto que foi candidata a deputada pelo PDT, junto com Darcy Ribeiro. É verdade. Darcy Ribeiro, candidata a governador, e ela deputada federal. Aqui fica meu agradecimento a Vossa Excelência e E sobre essa experiência, ela escreveu algo como O Ano que Eu Fui Homem. É isso mesmo, um belo livro, O Homem que Foi Homem, em que ela dizia coisas que a gente nunca percebe, os homens na política, que na maior parte dos encontros onde ela ia, não havia banheiro para as mulheres. Segundo, que é comum, numa reunião, os homens disserem: eu não vou poder continuar porque vou assistir um jogo de futebol. Mas não aceita que a mulher diga: eu não posso continuar porque tenho que amamentar meu filho. Ou seja, ela denunciou o machismo que caracteriza a prática da política. Foi uma grande mulher, uma grande brasileira, e meus parabéns para o seu discurso. E essa casa precisa prestar, sim, uma homenagem a ela. Parabéns. Muito obrigado, senador Cristóvão. Quero ver se consigo logo obter da taquigrafia a íntegra do pronunciamento, não a parte apenas escrita, mas com o que eu falei de improviso, para que seja tudo... para que tudo seja constado, inclusive as palavras de Vossa Excelência, que nesse momento ocupa a presidência do Senado, mas que eu faço questão de que elas sejam inseridas e que constem do nosso requerimento de pesar e solidariedade à família pelo falecimento de Rosemarie Muraro. Muito obrigado. Obrigado ao senhor. Mais tarde lhe encaminharei
ainda hoje, para assinar o requerimento.